Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de doce de leite caseiro, muito saborosa, com poucos ingredientes. E tem um ingrediente que é secreto e que vai fazer toda a diferença no seu doce de leite. Você imagina qual é? É o bicarbonato de sódio. Pois é, eu vou explicar o que ele faz e a quantidade. Em linhas gerais, o bicarbonato ele vai fazer duas coisas no seu doce de leite. A primeira delas é abaixar um pouquinho o pH do leite, que já é um pouco ácido. E aí ele vai fazer o seguinte: primeiro, a reação de Maillard. Sabe aquilo que deixa a sua carne do final de semana mais douradinha, mais gostosa? Ou o café, depois de torrado, muito saboroso? Pois é, isso aí é uma reação química que acontece. Ela vai ajudar a caramelizar tanto as proteínas quanto os açúcares do seu doce de leite, deixando ele mais saboroso e mais douradinho, visualmente mais agradável. Então essa é a primeira coisa. A segunda delas é que quando você esquenta o leite, aos poucos a acidez natural dele vai subindo um pouco. E a gente não quer isso, porque isso vai favorecer a coagulação das proteínas. Então ele pode, é o que a gente chama de talhar. O bicarbonato de sódio, como ele abaixa esse pH, ele deixa ele um pouco mais alcalino, o leite se torna um ambiente mais favorável para que isso não aconteça. Só que tem um porém, a quantidade que você usar. Se você usar isso daqui no seu doce de leite, ele vai ficar com gosto metálico, horrível, não é agradável. Então a gente tem que dosar. Isso aqui é uma medida de meia colher de chá. Então a gente vai usar meia colher a 1/4 de colher para 1 a 2 litros de doce. A receita que eu vou fazer hoje, além disso, vai levar outros ingredientes. A gente vai usar o leite, a gente vai usar açúcar e a gente vai usar só uma pitadinha de sal. Pô, qual leite eu vou usar? Semidesnatado, zero lactose? Depende do resultado final. Quando você compra um leite zero lactose, ele tende a ficar um pouco mais adocicado e caramelizar um pouco mais rápido. Então isso vai mexer um pouco com o resultado final, tá? Só ficar atento para não queimar o seu doce de leite, que vai demorar mais ou menos 2 horas para ser feito. Outro ponto, açúcar. Pô, a gente tem uma variedade muito grande. Demerara, açúcar mascavo, cristal, refinado. Você pode usar um único deles ou uma combinação deles que vai conferir uma característica um pouco diferente. Por exemplo, se você usar o açúcar mascavo, ele vai dar notas um pouco mais amendoadas, ele tem aquele gostinho de cana um pouquinho mais proeminente, enfim, aí vai do que você quer no sabor final. Tem um outro ingrediente que a gente pode fazer uso, que são, eu vou colocar ele numa categoria de um ingrediente, que são os aromatizantes. A gente pode usar casca de laranja, raspas de limão siciliano, muito tradicional a baunilha, e aí você pode usar tanto o extrato de baunilha quanto a própria baunilha, se você, como dizem alguns aí, tiver ganhado na Mega Sena. E você pode usar também um negócio que eu vou mostrar para vocês, que é um pouquinho diferente. Deixa eu mostrar. Esse aqui é um ingrediente muito parecido com a baunilha. Ele se chama cumaru. Parece uma baratinha, né? Mas não tem nada a ver com isso. Ele é muito concentrado, é uma semente que tem um aroma bem saboroso. Um desses já é o suficiente. Então, só tem algumas coisas que você precisa ter em mente. Que hora colocar cada um dos ingredientes. Agora, a minha sugestão aqui é você primeiro fazer uma receita um pouco mais básica, talvez nem usar um aromatizante, ou se for usar, utiliza a baunilha. E aí, depois você pode, numa segunda vez, brincar com outras coisas. Coloca uma casca de laranja, evita colocar aquela parte branca. Você pode colocar anis estrelado, enfim, canela e uma série de outras coisas para você saborizar. Você pode colocar até uma dose de expresso, por que não, não é mesmo? Mas, vamos lá. Tá na hora de cozinhar. Vamos lá. Ó, eu tô usando aqui para 2 litros de leite integral, eu tô usando 400 gramas de açúcar. Eu fiz uma mistura meio a meio do cristal com refinado, mais ou menos 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio. Vou misturar no açúcar, não tem problema. Uma pitada de sal e uma semente de cumaru. Pode colocar de uma vez.
Você sabe que nessa receita aqui, a gente vai precisar mexer continuamente a cada mais ou menos 5 minutos. Quando ele começar a ferver, a gente fica um pouco mais atento, pode até abaixar o fogo. Eu estou em fogo alto agora, então inicia em fogo alto. Ferveu, abaixa o fogo, deixa médio para baixo, depende do seu fogão em casa. Temperatura em fogo alto, né? Já coloquei todos os ingredientes aqui e vou mexer mais ou menos a cada 5 minutos, só para não pegar embaixo. Vamos usar aqui e pegar uma laranja Bahia e vou fazer uma casca dela e vou colocar ali na nossa doce de leite, ó. Sem a parte branca praticamente, isso aqui tá bom. Olha lá a nossa casca, o cumaru, vamos dar uma mexida aqui. A casca de laranja, ela libera bastante aroma, então vamos deixar ela aqui só meia horinha, uma horinha tá bom. Mais que isso não precisa. O mesmo pro cumaru. Olha, ele começou a espumar. Abaixa um pouco o fogo. Mexe bem. Levou, quer ver? Mais ou menos 23 minutos, 25 minutos para chegar nesse ponto aqui. Então, ó, abaixei o fogo. E vou misturar continuamente para não queimar. E a vantagem de você fazer um doce de leite em casa é justamente esses aromatizantes que eu coloquei aqui. Primeiro que você não vai ter goma, amido, estabilizante, acidulante, etc. e tal. Segundo que, o que não significa que isso seja ruim, tá? Mas segundo que você vai poder colocar o perfil de sabor que você quiser. Então vamos supor, pô, eu quero fazer um cheesecake de doce de leite, mas eu quero ele mais cremoso, mais líquido, menos doce, com um toque de limão siciliano, aroma de tangerina. Você está no controle, meu amigo. Sacou? Essa que é a grande sacada. Ó, outra coisa, repara, isso aqui, ó, é evaporação. Quanto maior a superfície de contato aqui, ou seja, se você tiver uma panela mais larga, um fogo mais forte, você vai ter que tomar mais cuidado aqui, mexer mais rápido. E aí você vai ter uma evaporação mais rápida, uma caramelização mais rápida, enfim. Quando você faz as coisas um pouco mais lentamente, nesse caso específico, você tende a ter um resultado melhor, desenvolver mais as notas de caramelo, de amêndoas, enfim, o que for. Mais do que você fazer aqui em meia hora, pôr um fogo torado assim. Se o seu objetivo é esse, você pode muito bem pegar, por exemplo, uma lata de leite condensado e fazer na pressão, que é mais rápido, zero manutenção, e aí fica aquele doce de leite bem saboroso e tal, né? Eu gosto bastante, mas quando eu gosto de fazer assim na panela porque eu consigo controlar um pouco mais a questão do açúcar, né? Então não fica aquele negócio pegando na garganta, sabe? E como eu disse, você pode usar em receitas, você pode adaptar, aromatizar, enfim, fazer um negócio um pouco mais interessante. Acabei de ver que eu estava fazendo sem o gás, né? Tinha acabado. Então, ó, vou trocar aqui rapidinho. Beleza, agora tá power esse fogo aqui. Tá no máximo. Bora. Ó, só pra você ver, o fogo tá bem intenso. Eu não quero isso, tá? Então, ó, vou diminuir aqui o fogo. Diminuindo. Beleza. Vai ficar um pouco mais brando, menos intenso. Eu prefiro. Aí é menos chance de queimar, mais tempo para desenvolver os sabores. Ó, repara que ele já está ganhando uma cor, ele não tá mais branco, ele tá tipo um creme, ou off-white. Enfim, ó, tá ficando ligeiramente amarelado. E não é por conta da casca de laranja, tá? Nem do cumaru, é caramelização mesmo, reação de Maillard já está acontecendo. Ó, estamos chegando aqui em 1 hora. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a semente de cumaru, eu vou tirar a casca da laranja Bahia que eu coloquei, para não exagerar na aromatização. Já foi o suficiente aqui, já pegou um pouco de fervura, enfim, foi mais do que o suficiente para aromatizar. Se eu deixar demais, eu já cheguei a colocar 2 sementes de cumaru. Fica extremamente enjoativo, porque ela traz um dulçor também no próprio aroma, então é melhor menos do que demais nesse caso.
Ó, é importante dizer o seguinte, tá vendo que tem uma quantidade razoável de leite, né? Isso aqui vai evaporar bem. Possivelmente vai cair para 2/3 ou metade dessa quantidade, ou até menos. Depende daí o quanto que eu evaporar aqui, né? E quiser ele concentrado. Então, é literalmente isso. Ele vai concentrar os sabores e os aromas que eu já estou sentindo aqui, hein? Para facilitar a coisa, eu posso usar uma peneirinha, porque tá vendo que as cascas de laranja elas se despedaçaram? Infelizmente. Então é mais fácil fazer dessa forma aqui. Ó, tem umas horas que sobe bem aí, ó. Vem aqui no fogo, abaixa o fogo, dá uma acalmada nele, porque senão ele vai ele vai transbordar. Aí não é legal, né? Imagina, leite fervendo, transbordando. Curioso, perigoso. Olha que interessante, né? Por que que acontece isso daqui? De formar essa camada de espuma, digamos assim, que vai elevando cada vez mais. Então, basicamente, o leite é bem complexo, né? A estrutura dele é composta de água, gordura, proteínas, açúcar, enfim. E tudo isso vai se desnaturando com o calor e as moléculas vão se grudando aí na gordura e forma tipo uma película que ela vai ficando por cima, né? Na camada de cima é a tal da nata, né? E aí o que acontece? Você ainda tem água no líquido, né? No leite. E a água que está lá embaixo começa a entrar em ebulição e aí formam gases ali, né? Que querem escapar, mas quando eles chegam na superfície, eles encontram essa película e essa película ela é meio elástica, ela não permite que os gases escapem com tanta facilidade, então ela empurra, forma essa espuma meio elástica de gases e essa película e tal, que vai subindo, né, com os gases que tentam evaporar, entendeu? Interessante, né? Agora, meus caros, estamos em 1h30, certo? E temos basicamente algo muito parecido com leite condensado, tanto em cor quanto em textura, provavelmente quantidade de açúcar também. Repara que abaixou bem, né? Ele estava mais ou menos aqui, acho que já deve ter reduzido mais ou menos pela metade. Mas tem que ficar bem atento, porque agora ele vai caramelizar mais rápido. E tem que ficar bem atento, misturar o tempo todo, porque forma essas bolhas aqui, né, que eu já expliquei. Então, se eu deixar isso aqui sem atenção, eu vou... provavelmente vai queimar embaixo, né? Você corre o risco de queimar e isso daqui transbordar, o que seria bem zoado, né? A gente não quer isso. Então, ó, misturando aqui, ó, o que que eu faço? Eu vou fazendo esse movimento raspando o fundo da panela, e aí eu pego a bordinha e vou raspando a lateral. Tá vendo? É isso que eu faço. Eu fico fazendo esses movimentos continuamente. Tá quente. Então, a sensação é de que minha mão tá numa sauna. Mas é o que a gente passa quando a gente quer fazer um doce de leite muito top em casa, né? Ó, aqui vai um dado muito importante. Ele está numa consistência bem cremosa, ele vai ficar bem firme. Porque ele está quente ainda, né? E repara que ele não ficou hiper mega dourado, que nem, por exemplo, a cor da mesa, por exemplo. Ó, já desliguei o fogo, meu doce de leite está no ponto que eu queria. Ele está um pouquinho mais claro do que eu gostaria, mas é porque eu usei 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio. Para ele ficar mais escurinho, acelerar essa caramelização e ainda assim não perder o ponto, eu poderia ter usado um pouco mais de bicarbonato, mas aí chegando a meia colher de chá, não muito mais que isso, porque senão ele ia começar a interferir no sabor. Mas olha essa textura, hein? Vou transferir agora para um recipiente para esfriar mais rápido também. Estamos aqui com o doce de leite. No dia seguinte, ficou a noite inteira na geladeira. Parece que alguém veio e assaltou a geladeira de noite, hein? Aí, vamos ver, ó. Eu tô achando ele muito clarinho e parece que tá bem firme, né? Vamos ver. Ó, uma vantagem aqui. Como ele ficou na geladeira, ele tá bem gelado. Na hora que eu provei que ele tinha acabado de ficar pronto, ele ainda estava quente. Então os aromas e o sabor, o doce ainda não estavam muito homogeneizados. Agora, vamos ver.
Muito bom. Uma leve textura arenosa. Cara, tá uma delícia, de verdade. Eu só quero deixar ele um pouco mais caramelizado. Eu acho que a gente consegue fazer isso melhor. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer mais duas versões. A primeira delas, eu vou manter o leite integral e com lactose. E vou subir um pouquinho a quantidade de bicarbonato para meia colher de chá. E eu vou adicionar 1 ou 2 colheres de manteiga, sem sal mesmo, para dar um pouquinho mais de cremosidade, um pouquinho mais de brilho por conta do aumento na gordura. A segunda versão, eu vou substituir o leite pelo leite com 0 lactose. Como ele quebra a lactose em glicose e galactose, eles são açúcares menores, então eles reagem mais rapidamente com o calor e com a reação de Maillard, então eles douram um pouco mais. Vamos ver como é que fica. Recapitulando, eu estou usando aqui novamente o leite com lactose, subi um pouco a quantidade do bicarbonato de sódio para meia colher de chá e eu vou adicionar no final 1 colher de sopa de manteiga sem sal. Vou manter aqui a casca de laranja e o cumaru, e aqui eu estou usando fogo alto mesmo, até ele atingir a fervura. Daí eu desço para o médio ou baixo. Mas fica tranquilo que eu não vou deixar você ver todo o processo aqui. O meu contador acabou de mostrar 1 hora e 2 segundos. Então agora é a hora que eu estou fazendo a retirada aqui dos aromatizantes para não ficar forte demais. O doce de leite já está pronto, na caramelização correta e na textura certa. Vou desligar meu fogo e estou adicionando aquela colher de manteiga. Para a versão 0 lactose, que seria a nossa versão número 2, eu utilizei o leite integral também, justamente para manter a quantidade de gordura, porque eu quero aquela textura um pouco mais aveludada, menos arenosa. Então toma cuidado quando você comprar o 0 lactose, muitas vezes ele também é semi-desnatado. Então, por conta disso, eu acabei pegando um de caixinha, que foi o único que eu encontrei. Olha só que interessante, faz apenas 30 e poucos minutos. E o que tem 0 lactose, como já era esperado, ele tem aí uma coloração do leite condensado muito mais rapidamente do que os outros. Interessante, provavelmente esse aqui vai ficar mais no aspecto daqueles doces, aqueles doces de leite argentino, que fica bem mais escuro. Vamos ver, hein? Bom, já tá de noite e eu fiz 3 versões do doce de leite. Vamos ver qual que ficou melhor e a diferença entre elas. Aqui eu quero mostrar o poder do bicarbonato de sódio, mas como você pode usar o seu conhecimento, né, científico ou não, para fazer algumas alterações na receita para ela ficar do seu gosto. Vamos provar a primeira versão, que é essa daqui, que já ficou muito boa. Aqui eu usei 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio, que é essa colherzinha aqui. Lembra, né? O bicarbonato de sódio, se você usar em excesso, ele vai dar um gosto metálico e tal. Então, vamos lá. Nossa, tá... Vou falar a verdade, eu já provei isso antes, tá? Mas eu vou fingir que eu não tinha provado ainda. Nossa, pior que tá muito bom. Tá bem firme. Lembrando, tá? Todos ficaram aproximadamente 2 horas no fogo. Muito bom, nossa. Maravilhoso. Então, ó, 1/4 de colher. Vamos agora para a segunda versão. Olha a diferença. Cara, tá bem mais escuro. Detalhe, olha essa consistência, bem mais macio. Bem mais macio. Então tá. Esse aqui, mesmos ingredientes. Eu só adicionei 1 colher de manteiga, porque a manteiga, ela mexeu um pouco na textura dele. Não na cremosidade, mas na textura. Deixou ele menos arenoso, assim. Então, ela foi importante por causa disso, por conta da gordura que tem ali, tá? E eu usei aqui meia colher do bicarbonato de sódio. Vamos lá. Aqui eu sinto menos cheiro do cumaru.
Isso aqui, melhor que o doce de leite de mercado. Mesma textura, extremamente cremoso. Nossa, bom, hein? Bom. O negócio é bom. Agora vamos ver a terceira versão. Essa, meus amigos, essa é zero lactose. Olha a diferença entre os dois. Vamos ver a cremosidade. Tá um pouco mais firme, mas aí questão minha de ter tirado talvez um pouco depois do fogo. Mas essa daqui eu usei 1/4 da colher de bicarbonato de sódio. E olha a diferença. Os dois aqui, ó. Vamos fazer a comparação. Esses dois foram a mesma quantidade. Por que que essa aqui ficou mais escura? Lembra que eu falei? Como no processo de zero lactose, né, eles inserem ali a enzima lactase e ela quebra a lactose em 2 açúcares menores, que é a galactose e a glicose. Por conta disso, eles são menores, né, eles reagem mais rapidamente ao calor, né? Então, a reação de Maillard, a caramelização, ela acontece mais rápido. Então, você precisa ficar um pouco mais ligeiro para você não queimar o doce de leite. E aí vamos ver o sabor, se ele tá diferente. Totalmente, tá com um cheiro de caramelo, assim. Tipo calda de pudim, sabe? Cara, pra mim, os dois são perfeitos. Mas esse aqui, ele tem esse tom amendoado, do caramelo, de um chocolate. De verdade. Faz em casa, porque isso aqui é top. Esse também, tá? Estão todos top, não tem nenhum que foi um erro. E aí eu quero saber de você, nos comentários, o que você achou, qual dessas versões você vai fazer na sua casa, quais aromatizantes você vai usar laranja, vai usar limão siciliano? Lembrando, você pode colocar raspas, em vez de colocar ali no fogo junto com leite, que foi como eu fiz. Vai usar baunilha, cumaru? Fica à sua disposição. Eu quero saber nos comentários, logo abaixo do botão do like, e eu te vejo na próxima.